você tem uma vida ativa, praticando atividade física, está melhorando a sua qualidade de vida e a sua saúde. O Guia de Atividade Física para a População Brasileira traz informações e recomendações para que você tenha uma vida fisicamente ativa. Quanto mais cedo a atividade física se torna um hábito na sua vida, maiores os benefícios para a sua saúde. Baixe o Guia de Atividade Física para a População Brasileira agora mesmo. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para incluir a atividade física na sua rotina. A atividade física faz bem para as pessoas de todas as idades e traz benefícios para o corpo e para a mente. Vamos ver 5 dicas bem legais? Dica 1. Identifique formas de se movimentar mais durante a sua rotina. Por exemplo, troque o elevador pela escada ou caminhe até a feira. Dica 2. Encontre um lugar perto da sua casa ou do seu local de trabalho ou estudo para realizar atividades físicas. Lembre-se que você também pode fazer atividade física em casa. Dica 3. Faça as atividades físicas que você gosta e se sente bem em fazer. Dica 4. Procure as iniciativas que ofereçam a prática de atividades físicas, exercícios físicos ou esportes, como um polo do Programa Academia da Saúde e outras ações das secretarias municipais. Dica 5. Se você gosta de fazer atividade física com alguma companhia, convide amigos, familiares ou colegas de trabalho. Movimente-se mais e faça atividade física. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Olá, uma boa noite a todos vocês que nos assistem nesse momento. Eu sou o professor doutor Gustavo Aires de Arruda, sou docente na Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco e coordenador do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde, o GPES. Hoje tenho o prazer de moderar o 16º Diálogo Virtual, o último desse ano de 2023, com o tema Exercício de Força para Hipertensos. O que há de novo? Peço para que você que está nos assistindo nesse momento, pare tudo que você está fazendo, vai lá, clique no joinha e ative também o sininho de notificações aqui do nosso canal no YouTube, tá bom? Dessa maneira você vai conseguir acompanhar os nossos próximos eventos e ajuda também a levar esse evento para mais pessoas. Hoje temos a satisfação de contar com a participação do professor doutor Aloísio Andrade Lima. Antes de começar a apresentação aqui da palestra especificamente, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o currículo do professor Aloísio. Ele é graduado e mestre em Educação Física pela Universidade de Pernambuco, doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, a USP, com um período de sanduíche na James Cook University, na Austrália. Pós-doutor pela Universidade Federal de Sergipe, atualmente é docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco,
Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Além disso, é um dos coordenadores do Centro de Investigação em Saúde, Atividade Física e Esporte, o SAFE. Tem experiência na área de exercício físico e saúde, atuando principalmente com treinamento e doenças crônicas. Bom, já conhecemos um pouquinho do currículo do professor Aloísio, mas agora eu vou contar um pouquinho das respostas que ele nos deu a respeito de algumas questões informais da vida dele. Vamos lá. Primeiramente, ele se definiu como professor, investigador e nômade. Vamos entender um pouquinho mais por que disso depois. Nos contou que é professor adjunto da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas não antes de fazer 5 concursos e quase morrer para passar em um deles. Segundo ele, uma longa história. Por enquanto, essa história vai ter que ficar na nossa imaginação. Concurso não é um momento fácil, a gente sabe bem disso, né, professor Aloísio? Bom, o professor Aloísio é um dos criadores do podcast Exercício é uma Droga, que tem a intenção de divulgar ciência de qualidade com informações divertidas sobre atividade física e nutrição. Ele nos contou que depois de ensinar, tem 2 hobbies. O primeiro, estudar sobre finanças e investimentos, o que ele faz há 5 anos. Se deixar, ele disse que passa horas e horas falando a respeito. Enquanto o segundo hobby é viajar para conhecer o Brasil e o mundo. Abre aspas aqui, sendo assim, já morei em Olinda, João Pessoa, São Paulo, Aracaju, Porto Alegre, Austrália e agora em Serra Talhada. Com vocês, então, o professor doutor Aloísio Lima. Bom, boa noite. Obrigado, Gustavo, pela apresentação e pelo convite, né? Pela lembrança do meu nome. Eu acho que o meu primeiro grupo de pesquisa foi o GPS, então realmente é um prazer estar aqui com vocês, né? Aprendi muito com esse grupo, né? E que tem pessoas, pesquisadores que eu admiro muito e são exemplos para mim desde a graduação. Então realmente é uma honra para mim vir aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Satisfação é nossa. Obrigado pelo convite. Então, né, eu fui já muito bem apresentado, não vou perder muito mais tempo com isso, só queria, né, se possível, né, quem está na nossa audiência aí, puder seguir lá, né, o Gustavo colocou muito bem que eu sou um dos investigadores lá, coordenadores do Centro de Investigação em Saúde, Atividade Física e Esporte, né, o SAFE, e a gente tem um Instagram que está aqui para vocês na tela, vocês puderem seguir lá a gente depois, dar aquela força, eu agradeço. E aí a gente hoje vai falar, né, de exercício de força para hipertensos, e aí a gente tem um monte de coisa para falar, aproveitem para pegar as dúvidas, né, e a gente conversar um pouquinho sobre elas depois, que é para isso que eu tô aqui. Uma coisa antes que eu esqueça, Gustavo também colocou a respeito do podcast, né, eu acho que alguns de vocês já conhecem, a gente tem um podcast que chama Exercício é uma Droga, e aí, né, ele está nos principais tocadores de podcast, entre eles, né, o Spotify, Apple Podcast, o Deezer. Então eu trouxe aqui só alguns exemplos. A gente hoje tem 27 episódios, né, foram 2 temporadas. Então, quem não conhece, corre lá depois, né, para ouvir, é muito legal. A gente tem bastante conteúdo, sempre leva um pessoal de nível altíssimo para conversar, né, sobre exercício, atividade física, nutrição, e sempre muito bem embasado, né, que é o que importa. E quem já conhece ajuda a gente a divulgar também, né. E aí eu trouxe 2 episódios que a gente fez, que foi o 6 e o 7, né, da primeira temporada, que eles comentam justamente, né, sobre o que a gente vai falar hoje. Então, exercício e resposta da pressão arterial, né, falando de exercício aeróbio, exercício de força, novas opções, tipos de exercício que a gente pode fazer, principalmente para paciente com doenças crônicas, tá? Então, tá aí o convite feito. Então, sem mais delongas, né, vamos falar o que realmente importa. Eu tô aqui marcando meu tempo, mas eu falo até demais, viu, Gustavo? Então, se eu passar, você pode me interromper,
falar para eu agilizar, não tem problema nenhum. Então, inicialmente, né, eu gosto sempre de trazer essa formatação aqui de slide. Então, se você deu uma cochilada aí, se distraiu com o celular, alguma coisa, voltou para a apresentação, a gente vai estar no tópico que vai estar sempre assim, ó, iluminado aqui. Então, sempre que eu tiver um tópico iluminado, é daquele que eu estou falando. Então, você não vai se perder mais, né? E aí, a gente vai conversar especificamente sobre uns tópicos aqui, né, que eu achei importante direcionar para a nossa conversa de hoje, né? Então, inicialmente, a gente vai falar um pouquinho de conceito, né, e situação da hipertensão no Brasil, principais recomendações do treinamento para hipertensos, né, o treinamento de força e principalmente riscos e benefícios, falar um pouquinho, né, de maneira superficial, geral, sobre prescrição também, e um tópico emergente muito importante para essa população, que é o treinamento isométrico. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de treinamento isométrico, talvez não com a aplicação que a gente vai conversar um pouco hoje, tá? Eu imagino que deve ter muita gente da graduação, né, vendo a palestra, e vocês vão perceber que, obviamente, quando a gente vai preparar uma aula, a gente tem um embasamento de artigos, né? E alguns desses artigos estão em inglês, então, só para vocês não se preocuparem com isso, eu vou traduzir o que foi importante, e o que realmente importa é que vocês se concentrem na informação principal, que é aquele... Isso aí eu vou falar para vocês, então não se preocupa se você tiver dificuldade, né, com a outra língua. Beleza? Então vamos iniciando. Então, acho importante a gente começar falando principalmente do que é hipertensão arterial sistêmica. Esse conceito é bom a gente estar bem maduro na cabeça, e eu vou explicar por quê, né? Então, primeiro de tudo, a hipertensão ela é uma doença crônica e degenerativa. Ela é uma doença que acontece ao longo de muitos anos, e se você não tratar, ela vai piorar com o tempo. Isso aí é um fato. Ela é uma doença que tem uma natureza multifatorial, ou seja, ela acontece através de diferentes fatores, e a gente já vai ver quais são, né? O que está em amarelo aqui é só para destacar, porque a gente vai acabar voltando nisso, né? Então, a hipertensão é uma doença crônica e degenerativa, natureza multifatorial, que na maior parte das vezes ela se manifesta de modo assintomático. Isso é um problema seríssimo, e a gente vai entender também por quê. E é caracterizada pela manutenção de níveis elevados de pressão arterial. Então, a manutenção desses níveis elevados caracteriza a hipertensão. E aí, obviamente, a gente, enquanto quadro clínico, tem uma série de fatores. Lembra que eu falei de multifatorial? Ela tem uma série de fatores que vai estar influenciando ali no desenvolvimento da doença, né? No aparecimento e na evolução dela. Então, um deles, que vocês também conhecem muito bem, é o tabagismo. Então, você, jovem, né, radical aí, que está fumando aquele pendrive, cuidado na sua vida, porque isso tem essa relação, não só com hipertensão, né, com outras doenças crônicas. Então, isso vai progredir rapidamente se você não se cuidar, certo? O estresse é um outro fator de risco, né, a ingestão de sal, a alimentação também, a obesidade e, obviamente, a gente não poderia deixar de falar a falta de atividade física, falta de exercício. E esse daqui vai ser o nosso foco, né, de hoje. Então, lembra que eu falei que uma das características da hipertensão também, além dela ser multifatorial, é que ela é silenciosa. E qual o problema disso? Ela vai sendo desenvolvida ao longo dos anos de maneira sorrateira, você nem percebe que ela está ali. Às vezes você não tem nenhum sintoma a respeito daquilo. Só que o problema é que depois de muitos anos ela começa a afetar algumas partes do nosso corpo que podem causar bastante prejuízo, como por exemplo, lesionar alguns desses órgãos, através de hipertrofia cardíaca, doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral, né, infartos, insuficiência renal, retinopatia. Então perceba que a hipertensão ao longo do tempo ela vai danificando várias partes do nosso corpo, cérebro, o próprio coração, rim, os olhos, né? E isso no longo prazo vai levar a um aumento de uma taxa de mortalidade, né? E se a gente colocar, né, nesses números mais atuais, a gente pensar que a hipertensão, veja só a hipertensão ela é responsável por
7 milhões e meio de mortes no mundo. 7 milhões e meio é muita gente, né? Isso corresponde a quase 13% dos óbitos total, né, no ano. É bastante coisa, então se perceba que a gente, enquanto profissional de educação física, a gente tem bastante área para trabalhar, né, principalmente com essa população. E aí tem a gente já sabe, né, que é uma doença extremamente prevalente e que ela é silenciosa, que ela pode trazer a morte e danificar vários órgãos do nosso corpo. E aí eu queria mostrar esse estudo, eu gosto de trazer ele, porque ele exemplifica bem essa questão da prevalência. E você vai me perguntar, professor, você traz um estudo aí de 2005, o negócio tem quase 20 anos, meu Deus, não tinha nada mais atualizado. Eu falo, calma, que eu vou explicar, olha só, veja só que coisa interessante, né? Em 2005, olha só qual era a previsão que foi publicado na Lancet, né, uma das principais, uma revista importantíssima, conhecida mundialmente. O número de adultos com hipertensão em 2025 foi predito, né, ou previsto, aumentar cerca de 60% para um total de 1,56 bilhão de pessoas no mundo. Isso há quase 20 anos atrás. E pasmem vocês, a gente atingiu esse número antes dessa previsão, né? Então, a Kearney, que publicou esse estudo há 18 anos, quase 19, ele já previu, né? E acertou quase na mosca, né? Então, a gente tem uma situação muito séria acerca da prevalência dessa doença que a gente viu que pode matar, né? Isso aí a gente está pensando a nível do mundo, né? Mas como será que está no Brasil? E aí eu estava até olhando os dados do Vigitel, esses dados são de 2021 e provavelmente foi a última pesquisa do Vigitel que trouxe esses dados, né? E esse gráfico ele mostra o percentual de homens que referiram o diagnóstico, né, da hipertensão nas capitais do estado brasileiro. Então, se eu vou dar 5 segundos para vocês acharem aí Recife. Ele está muito bem classificado, né? Em segundo lugar aqui, quando a gente olha Recife, ela é uma das piores capitais, vamos dizer assim, se a gente levar em consideração o percentual de homens que se referiram ao diagnóstico de hipertensão arterial. Então, eu falei especificamente Recife, né? Porque eu acredito que muita gente que está assistindo é de Pernambuco, faz parte do GPES, né? Então, olha aí. E essa situação, ela piorou, tá? Os últimos dados do Vigitel, antes de 2021, Recife não estava tão mal. Mas perceba que boa parte dessas capitais, elas estão muito próximo dos 30%, né? 25%, 30% de hipertensão arterial para homens. E quando a gente fala para mulher, a situação não é muito melhor. Se a gente pensar do ponto de vista de prevalência, né? As mulheres, elas estão ocupando ali a quarta colocação quando a gente fala de Recife, né? E a gente tem também, pensando do ponto de vista geral, uma prevalência muito alta em todas essas capitais, né? O que mostra que isso é um problema que a gente tem não só, né, no Brasil, mas também no mundo, como eu mostrei anteriormente, né? Qual é a notícia boa? A notícia boa é, como vocês sabem, existe uma série de intervenções que a gente chama de intervenções não farmacológicas, né? Entre elas, obviamente, o aumento de níveis de atividade física, principalmente com exercícios estruturados, né? Programas estruturados. E aí a gente tem o programa de exercício aeróbio, o programa de treinamento de força, que vão ajudar no tratamento, né? E aí é onde entra nossa atuação. E aí, se a gente está falando, né, de doença, de prevalência, é importante, e sabendo que o exercício físico é uma formação, uma forma de tratamento não farmacológica, né, para tratar essa doença. Então é importante a gente falar do que traz as recomendações atualmente. Então eu queria chamar a atenção aqui que, de maneira geral, as diretrizes, né, quando a gente fala da American Heart Association, Colégio Americano, a
a Sociedade Europeia de Hipertensão também, todos eles, a grande maioria, recomendam o treinamento aeróbio, né? Veja que em todos eles a gente tem o treinamento aeróbio como a principal forma, ou a forma primária, né, de tratamento não medicamentoso através do exercício físico. E quando a gente vai olhar, e aí eu quero que vocês gravem essa informação, tá? A gente vai voltar nela mais para frente. Quando a gente fala de coadjuvante, ou seja, que pode complementar o treinamento aeróbio, a grande maioria dessas recomendações traz o treinamento de força dinâmico. Perceba que a gente está falando de treinamento de força dinâmico para a maioria dessas recomendações como coadjuvante ao treinamento aeróbio, né? E aí eu citei algumas dessas diretrizes, né, internacionais. Para a nossa diretriz nacional, funciona da mesma forma. A gente tem o treinamento aeróbio como sendo obrigatório, né, a principal forma, e como forma complementar a gente tem o treinamento de força, né? E aqui a gente tem, inclusive, a diretriz que seria a prescrição, né, o direcionamento para tratar ou trabalhar com esses pacientes, né? Então, principalmente, veja só, novamente, o que aparece aqui, exercício dinâmico, né? De 8 a 10 exercícios, os principais grupos musculares, né? Priorizar exercício unilateral, 1 a 3 séries de exercício, 60% do RM, 10 a 15 repetições. Interromper, isso aqui é importante, na fadiga moderada, tá? Pausas mais longas, 90 a 120 segundos, e exercício 2 a 3 vezes por semana. E aí a gente vai entender já por que essa prescrição ela é feita dessa forma, tá? Então, para resumir essas primeiras informações que a gente viu, primeiro de tudo, hipertensão arterial, ela tem uma alta prevalência, é uma doença silenciosa, é uma doença que, se não tratar, vai levar, obviamente, a um quadro de morte, tá? E aí a gente tem as recomendações, né, as principais recomendações. Normalmente a gente fala de treinamento aeróbio complementado pelo treinamento de força, e lembrem dessa informação que eu falei, treinamento de força dinâmico. E aí eu falei agora há pouco que a gente vai entender o porquê dessa prescrição ela ser, né, das diretrizes brasileiras da Sociedade de Hipertensão, a gente vai entender um pouco por que ela é prescrita dessa forma, né? Uma coisa que é importante é que, obviamente, o treinamento para esse indivíduo ele requer uma série de cuidados, né? Principalmente quando a gente fala de treinamento de força. Obviamente, se o indivíduo ele tem um nível de pressão arterial elevado, isso pode levar a picos pressóricos durante o exercício e, obviamente, é um fator de risco para romper aneurisma. E aí você fala, não, mas o aneurisma ele pode romper com o indivíduo correndo para pegar um ônibus. Não, isso é claro, isso pode acontecer de fato, mas enquanto profissionais de educação física, a gente tem que trabalhar na tentativa de minimizar, principalmente durante o exercício, que é quando a gente tem um aumento, pode ter um aumento, né, e acontecer esses picos pressóricos. Então, esse aneurisma aqui ele pode romper, tá? Então, de fato, durante o exercício de força, ocorre um aumento da pressão arterial, tá? Esse estudo aqui ele é um estudo que é muito antigo também, de 1985, mas eu gosto de mostrar ele porque ele é um estudo bem clássico. E aí, se você percebe aqui, ele tem um aumento médio de 320 milímetros de mercúrio. É absurdo, né, isso aqui. Por 250, tá? Agora, obviamente, eu vou abrir um parêntese aqui importante. Isso foi um estudo, foi um dos primeiros estudos, é um estudo que é muito específico, né? Com bodybuilders, eles eram muito novos, né? Eles fizeram leg press duplo, quer dizer, foi utilizar uma massa muscular muito alta, até a exaustão. Mas a ideia aqui é só para mostrar a vocês que a pressão arterial ela aumenta e muito durante o treinamento, né, de força. E tanto a pressão arterial quanto a frequência cardíaca. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados para que haja uma redução desse risco, né?
O que caracteriza, o que pode estar influenciando essa resposta durante o exercício? Primeiro, a população. Se a gente observar esse estudo aqui, ó, essa população de hipertensos, ela fez um exercício a 40%, né, de um RM e 80% de um RM. Se você observar, os hipertensos aqui na esquerda do gráfico, eles tiveram um aumento muito mais exagerado do que aqueles que não tinham hipertensão. Ou seja, indivíduos hipertensos necessariamente vão ter um aumento maior da pressão arterial durante o exercício, tá? Isso aqui a gente está falando de exercício de força, tá? 40, 80% de um RM. Então perceba que, independente da intensidade, indivíduos com hipertensão tiveram um aumento mais exagerado da pressão arterial. Outro fator importante, massa muscular. Quanto maior a massa muscular, maior a pressão arterial. Então, olha só essa comparação. Esse gráfico aqui azul, aquela rosca direta, né, que a gente conhece, comparado com o vermelho e com o verde, leg press com uma perna e com duas pernas. Então, perceba que o leg press com duas pernas foi suficiente para aumentar bem mais a pressão arterial desses indivíduos, né? Então, quanto maior massa muscular, maior pressão arterial. Um outro fator determinante para esse aumento de pressão arterial durante o exercício de força, intensidade. Então, se a gente pegar aqui duas comparações, vamos supor que o indivíduo vai fazer 7 repetições, sendo um primeiro momento com 60% de um RM e 80% de um RM. A gente vai ter um aumento maior quando uma maior intensidade ela for realizada. Então, quanto maior a intensidade, maior a pressão arterial. Outro fator importante, talvez um dos mais importantes. Quando a gente faz o exercício até a fadiga ou até a falha concêntrica, a tendência é que haja um aumento muito maior da pressão arterial. Então perceba que nesse gráfico aqui, ó, para os hipertensos, aqui é o início do exercício, aqui é quando há redução de velocidade, né? Quando a gente tem a fadiga moderada, e aqui a gente tem a fadiga concêntrica, que a gente teve um aumento muito mais exagerado em comparação ao início do exercício e a fadiga moderada. Então perceba que dentro dessas características que eu estou comentando com vocês, a gente começa a entender um pouco da prescrição que eu falei anteriormente, né, e das características que devem compor o treinamento de força para hipertensos. Então, principalmente com a fadiga, muito cuidado, né, ele não tem a necessidade, se a gente está falando de elevação de pressão arterial, tá? Não tem necessidade de ir até a falha, porque isso vai aumentar muito os níveis pressóricos do paciente. Então, se acontece fadiga, a pressão arterial ela vai ser muito maior. E aí, só para exemplificar aqui para vocês, ó, a gente tem esse estudo também comparando 40%, 80% de um RM em hipertensos, né? Então perceba que quando o exercício é realizado até a exaustão, o valor de pressão arterial ele não muda nas duas situações. Ou seja, se o exercício ele for feito até a exaustão, o aumento da pressão arterial independe da intensidade. Se a exaustão ela for realizada, mesmo com a sobrecarga ou uma carga menor, né, 40% de um RM aqui no caso, o aumento da pressão arterial ele também vai ser exagerado. Então, o que é determinante aqui é a fadiga. Se o hipertenso ele vai até a falha, ele vai ter um aumento muito mais exagerado, mesmo que essa carga ela seja menor, certo? Uma outra característica importante aqui é o intervalo de recuperação. Olha esse gráfico, esse estudo é bem interessante aqui, o estudo de Neri, foi orientado pela professora Cláudia Forjaz. Ela compara o hipertenso realizando o exercício a 40% de um RM e 80% de um RM. Quando ele começa aqui o exercício, obviamente que a gente já viu isso, né? Durante a repetição, a gente tem um aumento da pressão arterial, isso aqui é normal.
Só que depois, no intervalo, essa pressão ela cede um pouco e ela volta a cair. O problema aqui é quando o intervalo de recuperação é muito curto. E aqui a gente tem um asterisco para mostrar que quando esse intervalo ele é muito curto aqui, a pressão arterial ela não desce a níveis de repouso. Diferente do que eu tenho com 90 segundos de intervalo. Que aí sim, a pressão arterial ela volta a níveis de repouso. E aqui eu consigo que o meu paciente ele tenha uma boa recuperação antes da próxima série. Então, o intervalo de recuperação ele é importantíssimo também nessa resposta de pressão arterial. E aí, para a gente resumir essa segunda parte que a gente está vendo, né, sobre riscos durante a realização do exercício, a gente sabe que o exercício ele aumenta a pressão arterial sistólica e diastólica. Isso acontece principalmente quando eu tenho uma grande intensidade do exercício. Quando ele é realizado até a exaustão, e lembra que a exaustão, se for até a exaustão, independe da intensidade. Se ele é realizado com a grande massa muscular e se ele tem pequenas pausas. Todos esses fatores vão aumentar mais a pressão arterial durante o exercício. Então, o que eu devo fazer para reduzir esse risco? E todos esses indicadores aqui, ó, redução de intensidade, redução da massa muscular envolvida, aumento do intervalo de recuperação, redução de fadiga, e aí a gente pode trabalhar com a fadiga moderada, né? Então, naturalmente, quanto mais séries e menos repetições, eu reduzo esse pico pressórico durante o exercício. E todos esses indicadores aqui que eu falei para vocês agora dão subsídio, né, para a prescrição que eu tinha comentado lá atrás. Então, cerca de 10 exercícios, né, principais grupamentos musculares, 1 a 3 séries, 60% do RM, principalmente levando até a fadiga moderada ali, pausas maiores, 2 a 3 vezes na semana. Então a gente tem, falando principalmente de prescrição de treinamento de força, é isso que a gente tem hoje, né, vigorando aí nas principais diretrizes, né, não só no Brasil, mas também fora dele. E obviamente, né, quando a gente tem a gente vai trabalhando, vai treinando aquele paciente, a gente tem um somatório daqueles efeitos, né? A gente tem aquela resposta ali durante, logo depois do exercício, a gente tem um somatório desses efeitos no longo prazo. E esses efeitos, eles vão serem somados ali num efeito que a gente chama de efeito crônico, né? E a gente publicou esse artigo para falar justamente sobre esse somatório, né? A gente vai colocando como se fosse um tijolinho ali, ó, em cada parte, e cada tijolo corresponde a uma seção de exercício, né? Que vai formar meu muro lá, que eu vou ter o efeito crônico, né? Então, a gente tem uma ferramenta importante, que é o exercício, e no longo prazo a gente vai ter um benefício para esses pacientes, tá? E aí, quando a gente fala de treinamento de força, a gente tem algumas revisões sistemáticas, né, alguns estudos muito importantes que mostraram o efeito do treinamento de força na pressão arterial de indivíduos com hipertensão. Então, se você olhar esse estudo aqui do McDonald, por exemplo, 2016, foi um estudo mostrando que o treinamento de força ele pode ser utilizado como um tratamento para pacientes com hipertensão, né? Nesse caso específico, e para quem não sabe, tá? Só para eu especificar aqui, uma meta-análise ou uma revisão sistemática e meta-análise, né? Revisão sistemática é quando você tem uma gama ali grande de estudos que você compila todos eles e você quer achar um resultado em cima de uma resposta comum ali deles, né? Então, você faz uma triagem muito grande da literatura, você faz essa revisão sistemática, tem todo um procedimento que é importante ser seguido, e depois, caso a depender da situação, você faz um cálculo estatístico, que aí sim é a meta-análise, né? Que aí é um gráficozinho que eu vou mostrar para vocês já já. Então, esse estudo específico, por exemplo, um estudo com mais de 1.000 pessoas, né? Obviamente, compilando todos os estudos, né? Essa revisão sistemática, mais de 1.300 pessoas no grupo de treinamento de força, mais de 1.000 pessoas também
no grupo controle, né? Então, o que foi encontrado aqui? Essa resposta aqui, principalmente relacionada à pressão arterial sistólica em hipertensos, o que mostrou? Uma redução de quase 6 milímetros de mercúrio. Grave essa informação, vocês vão entender por que a informação é importante e essa ênfase no quase 6 milímetros de mercúrio aqui para hipertensos. Então, o treinamento de força, através dessa revisão sistemática e meta-análise, mostrou que a pressão arterial sistólica ela pode reduzir em quase 6 milímetros de mercúrio, né? Quando eu falo para a diastólica, a resposta para os hipertensos ela é muito similar, ó. Mais de 5 milímetros de mercúrio de redução. Isso eu estou falando do treinamento de força. E por que isso é extremamente importante? Porque, olha só, uma redução, isso está lá no posicionamento do American College, né? Uma redução de 3 milímetros de mercúrio, na média, reduz 9%, 5 a 9% do risco de desenvolver doença arterial coronariana, 8 a 14% de redução de acidente vascular encefálico e redução de 4% em todas as causas de mortalidade. Então, a gente está falando aqui de uma redução de 3 milímetros de mercúrio, sendo que a gente viu anteriormente uma redução de mais de 5 para a diastólica e de aproximadamente 6 para a sistólica, após o treinamento de força, né? Isso aqui a gente está falando do treinamento de força dinâmico, tá? Importante olhar e comentar isso. E lembra que eu falei para vocês, ó, guarda essa informação. Lá no começo eu estava falando das diretrizes de prescrição e todas as diretrizes elas falavam treinamento aeróbio complementado pelo treinamento de força. Sendo que esse treinamento de força, na grande maioria, era treinamento de força dinâmico. Isso é o que a gente tinha das diretrizes, né? Inclusive na brasileira. A brasileira também traz treinamento de força dinâmico para complementar o treinamento aeróbio. E aí, mais recentemente, né, alguns outros estudos estão começando a estudar, ou já estão estudando há alguns anos, na verdade, mas isso não apareceu ainda, ou tem aparecido de forma discreta em algumas diretrizes, né, o treinamento isométrico. E aí o treinamento isométrico nada mais é do que o exercício que vai envolver ali uma contração estática do músculo, não vai ter nenhum movimento que seja visível, né, em nenhum ângulo de articulação. Então essa é a definição do treinamento isométrico. E aí, a partir disso, e já em 2013, né, isso quer dizer 10 anos atrás, eu já expliquei para vocês o que é a revisão sistemática, o que é meta-análise. Então, essa meta-análise aqui, que eu falei para vocês, né, sobre o gráfico e tal, então esse é um gráfico que sai de uma revisão sistemática, que é um gráfico de diamante, que a gente chama. E normalmente, quando esse diamante ele está para um lado ou outro dessa linha aqui mais escura, teve algum efeito aqui. O que esse estudo ele trouxe? Ele comparou, né, foi um estudo de Cornelissen, que também é muito citado, ele comparou o treinamento aeróbio, o treinamento de força dinâmico, o combinado e o treinamento isométrico, que a gente acabou de ver a definição. E olha só que interessante. Para a pressão arterial sistólica, Cornelissen observou uma redução, o gráfico de diamante aqui, ele está à esquerda do gráfico, então tem uma resposta de redução da pressão arterial sistólica após o treinamento aeróbio. E olha só, quando ela colocou aqui treinamento isométrico, houve também uma redução desse indicador. E parece que essa redução aqui ela foi até melhor do que o exercício aeróbio. Isso aqui foi bem curioso, né? E levantou bastante questionamento na época. Como assim, né? Melhor, reduz mais a pressão e tal. Aqui, na época, existiam pouquíssimos estudos, né? Então, isso ficou sendo bastante questionado. A mesma resposta foi encontrada para pressão arterial diastólica. Apesar de haver poucos estudos aqui com o treinamento isométrico, ainda assim,
essa resposta ela foi bem perceptível, né? E a partir disso começaram a surgir mais estudos. E a Smart, dessa vez em 2019, já começou a utilizar vários outros estudos que não existiam naquela época de Cornelissen. Então, ele também fez uma revisão sistemática e meta-análise com o efeito do treinamento isométrico na pressão arterial. E aí, o que foi que ele observou? Lembra aqui o gráfico de diamante, o diamante está aqui à esquerda da linha. O que isso significa? Que o treinamento isométrico de hand grip ele promoveu uma redução da pressão arterial sistólica. Dessa vez, uma revisão muito bem conduzida, com muitos estudos que corroboraram essa informação. Então, parece que tem uma informação muito importante e relevante do treinamento isométrico para a pressão, a redução da pressão arterial de hipertensos, né? E uma das coisas que Smart ele começou a fazer aqui, que não foi possível na época de Cornelissen, foi começar a ter algumas informações que antes não eram permitidas por conta da quantidade de estudos, e agora está começando a ser, porque a gente tem mais estudos, então a gente consegue triar algumas outras informações. Como, por exemplo, será que homens e mulheres têm a mesma magnitude de queda? Parece que sim. Homens e mulheres fazendo esse tipo de treinamento têm a mesma magnitude de queda. E olha só que interessante. Ele conseguiu estratificar aqui nesse estudo e mostrou que pacientes que não tomam medicamento, eles têm uma queda maior daqueles que tomam medicamento. Provavelmente existe algum mecanismo ali que o próprio medicamento já está atuando e que o exercício ele não precisa atuar mais. Então, indivíduos medicados, eles tendem a ter uma menor redução de pressão arterial se comparados a não medicados. E aí, Smart ele já começou a estratificar algumas informações que antes a gente não tinha acesso. E aí, olha só, esse estudo aqui está bem recente, tá? Saindo do forno, de Edwards, isso em 2023, agora há pouco. O que ele fez? Ele comparou novamente e ele fez uma estratificação um pouco diferente. Nos últimos estudos, a gente não conseguia estratificar o que era exercício isométrico de hand grip, né, que é aquele aparelhinho que a gente aperta, se impressiona, que vocês conhecem, que mede pressão manual, né, força de pressão manual. Ele estratificou por esse tipo de exercício, ele estratificou pela extensora, né, fazer isometria na extensora, e pelo agachamento na parede, aquele que você faz em isometria. Então ele conseguiu estratificar em diferentes estudos, aqui a gente já percebe que tem uma quantidade maior de estudos, e a gente já consegue fazer essa informação, trazer essa informação de forma mais palpável. Então o que foi que ele fez aqui de forma geral? Novamente, comparou diferentes modelos, e aí ele observou, né, que o treinamento aeróbio realmente tem um resultado positivo, e aí, para você entender esse resultado, é só ficar de olho aqui no diamante vermelhinho. Então, você tem o exercício aeróbio, teve uma melhora aqui para esses indicadores de redução de pressão. O exercício de força dinâmico, que também teve uma melhora importante. Quando esses treinamentos eles são combinados, eu tenho uma resposta de redução de pressão. E olha só, quando eu venho para o hand grip, para o treinamento isométrico, eu tenho também uma redução. E lembra que eu falei para vocês que Cornelissen, ela, no primeiro estudo lá, 2013, ela já tinha mostrado, na comparação, que parece que o treinamento isométrico ele tinha um efeito até melhor do que o treinamento aeróbio, né? Aí eu comentei com vocês, mas aquilo gerou um pouco de dúvida, porque eram poucos estudos naquela época e tal. Aí quando a gente vem para 2023, 10 anos depois, que a gente já tem uma quantidade de estudos bem mais razoável, essa resposta ela parece que ela se confirma. A gente tem uma resposta muito interessante e similar ou maior do que outros tipos de exercício para reduzir pressão arterial desses pacientes, né? E aí eu tenho aqui, de forma estratificada, que é uma coisa importante também. Lembra da estratificação do estudo anterior que eu mostrei? Aqui ele
Smart ele conseguiu mostrar, por exemplo, que não medicados respondem melhor que medicados. Nesse estudo de Edwards, um pouco à frente, ele já começa a dizer, parece que o exercício ou na cadeira extensora ou no agachamento, ele é melhor do que o hand grip, que é aquele de preensão manual. Então parece que eu tenho uma resposta mais positiva aqui, em relação e quando eu falo de pressão arterial. E aqui a gente tem a mesma resposta, uma resposta muito similar para pressão arterial diastólica, tá? Aquela que eu tinha mostrado anteriormente era diastólica, ou sistólica, desculpa, acho que eu esqueci de comentar. E olha só, nesse estudo ainda de Edwards, esse é um estudo realmente muito, muito interessante e bem completo aqui. Olha só esse outro gráfico. O que ele fez aqui? Ele conseguiu estratificar novamente por indivíduos que têm pressão arterial normal, pré-hipertensos e indivíduos com hipertensão. E aí o que ele observou? Que indivíduos que têm, que é muito similar à resposta que Smart encontrou lá em 2019. Indivíduos com pré-hipertensão e hipertensão, eles têm uma resposta muito melhor, uma queda muito mais acentuada de pressão arterial quando comparado com indivíduos que não têm a pressão arterial elevada. Então, hipertensos, eles tendem a responder muito melhor ou hipertensos medicados, né, melhor dizendo, eles tendem a responder muito melhor do que indivíduos que têm refazendo aqui. Indivíduos com hipertensão, com pressão arterial elevada, eles respondem muito melhor do que aqueles que têm a pressão arterial regulada, tá? Então ele conseguiu estratificar muito bem. E aí, para finalizar esse estudo de Edwards, né, Edwards 2023, ele fez essa figurinha aqui muito interessante, tanto para a sistólica quanto para a pressão arterial diastólica. Então perceba que quando eu tenho uma sequência aqui de redução de pressão arterial, e olha o que está caracterizado aqui, lá no final, como maior resposta em relação a isso, tanto para a sistólica quanto para a diastólica, é o exercício, né, o treinamento isométrico. E aí, nesse artigo, ele até sugere, né, que ele mostra que esses achados dele, combinado com alguns outros estudos, que eu até comentei, né, anteriormente, como o de Smart, por exemplo, sugere a necessidade de uma atualização nas diretrizes das recomendações de exercício para indivíduos com hipertensão. Então, lembra que eu falei 2023, né? Está saindo do forno. Então ele sugere que aquilo que a gente trabalhou no início, conversou no início, principalmente com relação o exercício de força, o treinamento de força, ele ser um coadjuvante, isso seja talvez revisto. E principalmente o treinamento de força dinâmico, né? Que é o que eu tinha colocado no início. Então, se você olhar agora essas novas referências, elas estão mostrando que o treinamento isométrico ele tem levado a excelentes respostas da pressão arterial, né? E o interessante é que diferentes protocolos eles estão mostrando também respostas positivas. E normalmente esse tipo de treino ele não leva na sessão mais que 15 minutos. Né? Existem ou 15 ou 20 minutos, né? Contando com a recuperação ali entre as séries. Então a gente tem protocolos de 4 vezes 2 minutos a 30% da contração voluntária máxima. Né? O indivíduo ele faz o teste de contração voluntária máxima lá, com hand grip, por exemplo, e você vê o máximo que ele fez, calcula os 30% e depois prescreve, né? Com um certo descanso ali entre as séries. Então, inclusive, né, com relação ao agachamento. Então, diferentes protocolos, eles têm mostrado também resposta bastante positiva para esse indicador de pressão arterial. E aí, a gente, né, já sabe atualmente, tem alguns estudos, revisão sistemática e meta-análise, mostrando a importância do treinamento de força e principalmente o isométrico para o hipertenso.
A gente sabe que agora é bem provável que as próximas, as diretrizes que forem saindo, elas já vão sendo atualizadas, e eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês, né? Mas a gente também precisa entender como que isso acontece. E veja que um estudo muito novo também, muito recente também de Edwards, ele começou a avaliar o porquê que o exercício isométrico ele reduz a pressão arterial. O exercício aeróbio ele estava bem caracterizado. O exercício de força dinâmico a gente também já tinha muito indicativo. E o exercício isométrico a gente está entendendo melhor agora. O que faz o exercício isométrico reduzir a pressão arterial, né? Então, ele publicou esse artigo aqui em 2022. O que foi que ele observou? Que o exercício isométrico ele reduz pressão arterial, é isso que a gente já comentou, né? Sistólica e diastólica também. E como que isso acontece? Ocorre, primeiro, né, a gente tem que lembrar que a pressão arterial ela é regulada principalmente por dois determinantes. Resistência vascular periférica de um lado, débito cardíaco de outro. Quando a gente fala do débito cardíaco, o que influencia débito cardíaco? Volume sistólico, frequência cardíaca. O débito cardíaco nada mais é do que a quantidade de sangue que é ejetada do coração durante 1 minuto. A frequência cardíaca é a quantidade de vezes que esse coração bate por minuto, e o volume sistólico é a quantidade de sangue que é ejetada pelo coração a cada batimento, tá? Então, só para a gente relembrar isso aqui um pouquinho. Então, o que acontece? Treinamento isométrico, ele reduz frequência cardíaca, e isso pode ser explicado principalmente por uma redução na modulação simpática cardíaca, modulação simpática para o coração. Eu tenho uma redução dessa modulação, eu tenho uma redução da frequência cardíaca, certo? Só que, por outro lado, eu tenho um aumento do volume sistólico, ou seja, o coração ele passa a bater menos vezes por minuto, mas ele aumenta a quantidade de sangue que é ejetada a cada batida. Sendo que eu falei para vocês, débito cardíaco depende de frequência cardíaca e volume sistólico. Se eu reduzo a frequência cardíaca e aumento o volume sistólico, o débito cardíaco ele se mantém. Então, quando a gente fala de regulação de pressão arterial, de um lado da equação eu tenho o débito cardíaco. Se eu mantenho o débito cardíaco, o que pode estar sendo alterado para haver redução de pressão arterial? A minha resistência vascular periférica. Então, parece que o treinamento isométrico ele reduz a resistência vascular periférica, e esse é o principal motivo da pressão arterial cair, mesmo com a manutenção do débito cardíaco. Tá? Então, reduz resistência vascular periférica. O sangue ele tem muito mais facilidade de circular dentro da artéria, né? Eu reduzo a resistência. E aí, para complementar aquela informação que a gente estava conversando agora, Jéssica, né, que é aluna de Breno, publicou em 2021, também é um estudo recente, publicou numa revista, uma baita revista, tá? Essa revista é um fator de impacto bem alto, uma revista muito interessante, uma revisão sistemática com meta-análise também. O que eles quiseram ver aqui? O treinamento de força, e aqui eles envolveram tanto o dinâmico quanto o isométrico, né? E o que eles observaram? Que tanto o treinamento isométrico quanto o dinâmico tem um efeito importante na função endotelial. Então, muito provavelmente, essa função endotelial melhorada, e quando eu falo de função endotelial melhorada, provavelmente a gente tem uma melhora de fatores vasodilatadores, como, por exemplo, o óxido nítrico, né? Que vai estar influenciando diretamente também numa melhora da rigidez arterial, numa melhora da resistência vascular periférica que eu tinha comentado anteriormente. E isso daí, esses fatores, né, todos juntos, eles vão trazer para a gente algumas justificativas do porquê o treinamento isométrico de Handgrip ele tem esse potencial com melhora de pressão arterial. E aí você me pergunta, tá, beleza, a gente já viu que o treinamento de Handgrip
ele tem um efeito bem positivo, algumas meta-análises têm mostrado, na pressão arterial de indivíduos hipertensos, né? A gente sabe que se o cara é hipertenso, principalmente se ele não está controlado, ele vai ter um melhor aumento ainda, uma melhor redução ainda dessa pressão arterial. A gente também está começando a entender os mecanismos disso, né? A gente sabe que muito provavelmente ocorre uma melhora ali da resistência vascular periférica, para que ocorra uma redução da pressão arterial. E a gente sabe também que parece que a função endotelial melhora, né? Pela característica do exercício. Ótimo, tudo bem, é muito bom, tal, mas será que esse tipo de treinamento ele é aplicável? E aí, esse estudo aqui é um estudo um pouco mais antigo, mas ele retrata bem isso. O que Millar quis observar aqui? Ele queria ver se esse treinamento ele pode ser utilizado, mesmo sendo tão barato, né, tão simples, ele pode fornecer um tratamento para esses hipertensos. E aí ele treinou durante um bom tempo, utilizando apenas esse equipamento aqui, que é o equipamento de Henry Esse é um dos equipamentos de Henry mais simples, né? Normalmente a gente faz, nas nossas pesquisas, a gente utiliza um equipamento muito mais sofisticado, muito mais caro e tal. Aí Millar pegou, não, então vamos saber se esse negócio aqui, ele de alguma forma, ele pode ser aplicável. Então os caras faziam esse trabalho aqui com um equipamento muito barato, e também encontrou uma resposta muito positiva para isso, que mostrou uma grande aplicabilidade, né? Então ele mostrou um efeito de redução de pressão arterial associado a esse tipo de treino, né? De uma forma simples, uma forma barata, utilizando esse Henry que pode, né, fornecer um tipo de tratamento muito conveniente, confortável, uma alternativa terapêutica aí para tratar esses pacientes. E aí esse estudo, bem mais recente, 2023, foi testar também a implementação desse tipo de trabalho, né, que é o agachamento na parede, que vocês conhecem muito bem, em casa. E aí, em um tipo de intensidade de prescrição que a gente chama de autoselecionada. A prescrição autoselecionada, o indivíduo ele escolhe o que fica mais confortável para ele, dentro de uma zona alvo ali, né, normalmente prescrita. E não só no Henry ou na isometria, mas em outros estudos tem mostrado que você escolher a intensidade que você quer treinar, isso te deixa uma resposta afetiva muito melhor, ou seja, é muito mais confortável, muito mais prazeroso fazer na intensidade que você vai escolher, e também vai ter respostas bem positivas, e foi isso que esse estudo de 2023 mostrou. Então, 4 semanas de treinamento e home-based, né? Ou seja, os caras treinavam em casa, o que é extremamente importante, né? Principalmente para aqueles pacientes que relatam muita dificuldade de sair de casa, e aí a gente tem a questão das barreiras para fazer exercício físico. Então imagina se a gente inibe a barreira de o cara ter que pegar um ônibus, o cara ter medo de ser assaltado, o cara às vezes não ter o dinheiro para ir para o local de treinamento. Então ele em casa, o hipertenso, ele pode treinar de uma forma barata, simples, ter um efeito benéfico na pressão arterial e uma redução muito impactante ali para o prognóstico clínico dele, né? E aí, lembra que eu falei para vocês do posicionamento, e aí esse é um posicionamento já mais recente, né, da Sociedade Australiana, e aí começa a aparecer aqui, ó, e lembra que um dos estudos que eu mostrei, uma das sugestões é que essas diretrizes comecem a ser revistas. E de fato a gente tem aqui, obviamente, o exercício aeróbio, o exercício de força dinâmico e o exercício isométrico começando a aparecer de uma forma mais contundente nesses posicionamentos. E é provável que isso seja ainda mais revisto em outros posicionamentos mais à frente, né? Inclusive naquela forma, né, aquela prescrição que eu falei para vocês, 2 minutos a 30%
da contração voluntária máxima, tá? E aí você, aí é uma coisa que a gente sempre se depara, né? Se questiona, beleza, tá bom, então ótimo, o exercício isométrico é a solução de todos os problemas para os hipertensos. Vai ser, faz e acontece, é só fazer isometria que o cara vai reduzir pressão, etc. Ele pode substituir outros modelos que já estão estabelecidos? E a resposta é clara, não, óbvio que não. O treinamento isométrico, ele tem sido utilizado, ele parece que tem uma resposta muito importante para a redução de pressão arterial, mas ele não vai trazer uma série de benefícios que outros tipos de treinamento vão trazer. Então, só para trazer um outro exemplo aqui, foi um outro estudo de 2019, que mostrou que o treinamento de renda e gripe, o isométrico de renda e gripe, ele não melhora a qualidade de vida de hipertensos. Então, tudo bem, o cara vai ter uma melhora na pressão arterial dele, mas socialmente, será que ele vai ter aquele benefício? Talvez não tenha, utilizando somente a isometria. Então, obviamente, que a prescrição do exercício ela tem que ser trabalhada em conjunto. E o hand grip, ou o agachamento, ou a extensora em isometria, eles podem ser adicionados dentro de uma prescrição para os hipertensos, contanto que existam outros tipos de treinamento. Lembrando que é importante e a gente, enquanto formados em educação física, né, a grande maioria aqui, trabalhar com prazer de quem está fazendo exercício. Porque se o cara ele não vai aderir ao exercício, de nada adianta, né? Então, a gente pode substituir, vai deixar de fazer outros tipos de treinamento que já estão bem estabelecidos para fazer só isometria? Não, claro que não. A gente pode utilizar a isometria como um componente, tá? Então, isso é importante que fique claro aí na cabeça de vocês. E aí, quais são, né, os próximos passos dentro desse tipo de treinamento? Recentemente, a gente começou, né, a fazer um estudo multicêntrico. O estudo multicêntrico é um estudo que envolve diferentes centros, principalmente, né, no Brasil. Tem um estudo também, tem um professor também que está com a gente lá da Inglaterra. E a gente tem algumas instituições que estão participando desse estudo multicêntrico. Qual é a ideia? A gente ter uma gama, né, razoável de hipertensos que vai treinar durante 24 semanas, que não é muito comum, né? Normalmente os treinamentos são 12 semanas, que vai treinar 3 vezes na semana, que vai fazer uma análise muito específica, que é a análise da MAPA, que é diferente do que a gente conversou até agora. Tudo que a gente falou, ou a grande maioria do que a gente falou em relação à resposta de pressão arterial, foi a pressão arterial clínica. O que é que eu entendo por pressão arterial clínica? Aquela pressão arterial que o cara tá paradinho ali e você faz a medida auscultatória. A MAPA, que é o que a gente vai fazer, tem alguns estudos que já utilizaram ela, mas as respostas elas ainda são meio escassas. Os estudos mostram que tem um efeito benéfico, outros não. Então a gente quer fazer um estudo mais robusto para ver se de fato o exercício isométrico ele tem uma resposta positiva também na pressão arterial ambulatorial, que é o que significa a MAPA. Por que é importante avaliar a pressão arterial ambulatorial? Que é aquela pressão que o cara é avaliado ao longo do dia. Porque esse tipo de pressão ela tem muito mais relação com a doença. Ela tem mais relação com lesão de órgão-alvo. Então eu posso ter uma resposta muito mais fidedigna e dizer, pô, esse treinamento aí, se ele tiver um efeito benéfico na pressão arterial do cara ao longo de 24 horas, é um treinamento que realmente pode ter um impacto clínico muito importante para esse paciente, considerando essas características que eu falei da pressão arterial ambulatorial. Então perceba que a maioria dos estudos que a gente comentou são estudos com pressão arterial, inclusive as meta-análises, tá? Com pressão arterial clínica. Então tem um efeito muito positivo, pressão arterial clínica. Mas a pressão arterial durante o dia está muito mais relacionado com o risco cardiovascular do hipertenso. E por isso que é muito mais importante para a gente medir ela, tá?
novamente, existem alguns estudos que mostraram um efeito benéfico, outros não, mas são poucos, e aí a gente quer, com um N grande, conseguindo estratificar outras respostas, saber se de fato o exercício isométrico tem uma influência, né, importante aí nesses indicadores. Certo? Então, só para a gente resumir essa última parte que a gente viu, estamos já aqui no tempo estourando. A gente viu o quê? PA clínica, pressão arterial clínica, eu já expliquei para vocês a diferença. Então, a gente tem que a isometria melhora ou reduz a pressão arterial clínica. A gente viu que o exercício isométrico ele é seguro, ele é eficaz, pode ser extremamente aplicável, tá? E muitas vezes barato. As respostas positivas, elas precisam de tempo para ocorrer, obviamente a gente precisa esperar para ver se tem algum efeito crônico a partir daquilo. Lembra que eu falei para vocês, eu mostrei aquela figurinha do início do tijolo, né? Então, quando a gente fala de efeito crônico, a gente fala de tempo. Então, a gente precisa colocar o tijolo em cima do tijolo a partir de respostas agudas para construir meu muro ali, que é meu efeito crônico. Ele, obviamente, eu deixei isso claro para vocês, ele não deve ser pensado isoladamente para o tratamento de hipertensos. Ele é um dos que fazem parte, né? E a gente espera que as próximas diretrizes elas já venham com outras informações a respeito disso, né? E é óbvio, a gente precisa aprofundar as respostas relacionadas a outros indicadores, principalmente a mapa, monitorar esse paciente ao longo de 24 horas para saber o que acontece de fato, se o cara reduz a pressão arterial 24 horas ou é só durante quando ele está parado ali, né? Lembrando que esse tipo de pressão durante o dia tem uma relação importante com a doença e a evolução dela. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para conversar hoje com vocês. Estou aqui 1 hora, hein? Cravado. Eu tinha para conversar com vocês, né? E eu fico novamente lisonjeado com o convite, Gustavo, pela lembrança do meu nome. E eu estou disponível aí para responder, né, todas as perguntas, tá? Muitíssimo obrigado, professor Aloísio, por essa excelente palestra, tratando aí sobre exercício físico. Nós temos algumas questões, aproveite esse momento, gente, para abrir aqui, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. O professor Aloísio apresentou tantas informações de forma tão interessante, desde estudos clássicos até os estudos atuais sobre essa temática. Então, aproveitem e deixem as perguntas de vocês aqui no chat, que a gente vai tentar responder, né? O professor vai tentar responder todas elas aqui nesse nosso bate-papo. Temos algumas questões, tá? Eu vou pegar uma das questões aqui. Francis Paula, parabéns pela palestra. O senhor poderia explicar melhor sobre o tempo de treinamento isométrico necessário para alcançar efeitos positivos? Em torno de 15 minutos, mas existem outros estudos que aumentaram. Então, como organizar, talvez, né, Luiz, essa questão do exercício para as pessoas que têm o objetivo de reduzir a pressão aí? Quais dicas que você poderia deixar aqui? Legal, boa pergunta. Eu até comentei que alguns protocolos, eles têm sido utilizados, né? O protocolo que é mais comum é aquele, né, que eu mostrei, que são 4 séries de 2 minutos. Aí você vai perguntar de onde surgiu esse protocolo. Ninguém sabe. Isso alguém fez, deu certo uma primeira vez e os outros começaram a replicar. Bom, 4 séries de 2 minutos fazendo exercício isométrico com hand grip, por exemplo, com intervalos também de 2 minutos ou 3 minutos, eles já são suficientes para ter uma resposta interessante de redução de pressão arterial. E aí, perceba que isso no somatório total do treino não vai chegar a 20 minutos. Então, é um treino que normalmente é bem rápido. Isso se a gente falar só do exercício isométrico, né? Então, principalmente isso. Esse protocolo que eu falei, ele já é suficiente. Existem outros protocolos, e falam da intensidade, né, 30% da contração voluntária máxima. Outros protocolos, eles também têm sido testados e têm também o efeito benéfico, aumentando um pouco o tempo de recuperação, aumentando um pouco o tempo em isometria,
modificando a prescrição da intensidade, como, por exemplo, eu comentei do autoselecionado, comentei também da prescrição em cima da frequência cardíaca, né? São formas que você pode prescrever, o mais comum são os 30% de contração voluntária máxima. Mas todas essas têm apresentado efeitos benéficos. Uma sugestão interessante testa em o que seu paciente gosta mais, o que ele vai preferir fazer. A gente sabe que o benefício ele vai ser independente desse protocolo, né? Eu citei alguns. Pode ser que para o paciente um tempo em isometria vai ser muito mais desconfortável. Então, talvez fazer 2 minutos seja interessante para ele, né? Então, eu acho que é importante ter essa conversa com o seu paciente, inclusive para a prescrição do treino, né? Onde que ele se adapta melhor, onde que encaixa melhor. Então, em relação aos protocolos, é isso, e principalmente deixar com que o cara se sinta confortável e que ele tenha prazer. Aquele negócio, né, que a gente tá muito acostumado, no pain, no gain e tal. A gente tá falando não tá falando de fazer malabarismo, de inventar demais, inventar roda, não. A gente tá falando de prescrever com qualidade, baseado em evidência, de forma muito simples. Você não precisa inventar para ter uma boa resposta. E lembra que eu estou falando de pressão arterial, nesse caso, né? Estamos falando de indivíduos hipertensos. E aí eu acho que essa seria a principal sugestão, obviamente, trabalhando, né, comentei isso também, exercícios, treinamento de força dinâmico, dentro daquelas características que a gente comentou e cuidados, e o exercício aeróbio, principalmente. Lembra que o exercício isométrico ele está emergindo agora, tem alguns relatos importantes, como redução de pressão arterial, mas ele não vai dar conta de tudo, né? O hipertenso, ele não é um coração só, é uma pessoa, né? Então a gente tem que trabalhar para que ele se mantenha no exercício, senão não adianta. Então é importante que você consiga jogar, né, dentro da disponibilidade dele com todos esses tipos de treinamento, né, e protocolos de exercício isométrico. Se quiser complementar também, viu, Gustavo? Fica à vontade. Interessante, Aloysio. Porque ela continuou aqui a questão, né, do tipo, e se esse aumento, né, do período de treino isométrico aí chegasse próximo, de fato, ao tempo de treino que a pessoa tem para treinar, né? A ideia é mais ou menos, talvez, já que isométrico é bom para reduzir pressão, quanto mais melhor, e talvez só isométrico, então, já que ele tem mais efeito. Então. Só que daí tem que lembrar que tem um ser humano ali do outro lado também, perfeito, né? Eu acho que a gente volta a falar disso também, né? Assim, ó, porque assim, a questão é a seguinte, uma coisa importante, normalmente o cara não vai ter tempo, ele pode fazer tudo no dia dele, mas para fazer exercício ele não vai achar tempo. Então, e aí eu vou falar uma coisa para vocês, o exercício isométrico ele é chato. Ele pode ser importante na redução de pressão arterial, isso aí eu não tenho dúvida, mas ele é chato de fazer. Você já tentou apertar 2 minutos o hand grip? Já tentou, Gustavo? Apertar 2 minutos o hand grip a 30% da sua capacidade? É um saco, velho, e incomoda. Então, se você manter, a gente sabe assim, ó, 4 séries de 2 minutos é suficiente para redução à pressão. Então, eu não faria muito mais do que isso, né? Porque aí a gente tem a questão do tempo que ele pode estar utilizando para outros tipos de treino, que vai ter um benefício em outras características, e às vezes ele não tem aquele tempo todo para demandar ali, né? Então, acho que a gente pode pensar nessa perspectiva aí. Interessante. Diego Lima colocou uma questão bem interessante aqui, pensando até, né, talvez na lógica, eu vou ler a pergunta dele, depois eu falo algumas questões aqui. Professor, os protocolos usados podem ali ser integrados ao treino do paciente? Ou já tem algum tipo de treino que atrapalha o resultado em relação à pressão arterial? Talvez aqui até pensando, né, aquela questão que muitas vezes outros estudos, com outro tipo de desfecho, do tipo a hipertrofia, sabe que tem se você combina tipos diferentes de treino, às vezes seus resultados não são os mesmos. Isso pode acontecer também para a pressão? Como pensar essa questão aí?
Caramba, ó, Diego, excelente pergunta, excelente pergunta. A resposta é a seguinte: pode acontecer, mas a gente não tem certeza. Por que eu falo que pode acontecer? Porque a gente tem. Pode acontecer esse efeito, né? Bloquear o efeito, vamos dizer assim. Acho que ele está querendo falar disso, né, Gustavo? Quando a gente fala de exercício aeróbio e treinamento dinâmico, a depender da ordem e como ele é realizado, tem um efeito que sobrepõe, certo? Isso aí já está um pouco mais definido quando eu falo de treinamento de força dinâmico e treinamento aeróbio. E aí é a primeira parte da minha resposta, pode. E a segunda, a gente não sabe, porque a gente não tem estudos que mostrou, por exemplo, o cara fez um exercício isométrico primeiro e depois ele fez o exercício dinâmico. E aí se a gente tem um efeito de bloquear uma resposta ou outra, tá? E uma outra observação, nesse caso da sua pergunta, que a gente pode considerar a resposta aguda é uma coisa. A resposta aguda é o que vai acontecer logo depois do exercício. Aí a gente pode ter um impacto de um exercício do outro mais saliente, não é a palavra, mais expressivo. Mas quando a gente fala de crônico, isso se dilui um pouco. Tanto que as meta-análises que eu mostrei, quando a gente faz o treinamento aeróbio, o treinamento de força, ou a combinação deles, eu tenho um efeito benéfico também de redução de pressão arterial, tá? Então é isso, a gente pode acontecer, mas a gente não tem certeza ainda. E a gente tem que pensar se é uma resposta aguda, que acontece logo depois do exercício, a gente está falando do crônico, né? Que vai ser com somatório de várias respostas agudas, porque também são coisas diferentes. Legal. Temos uma outra questão aqui, temos elogios, né? Ótima palestra, que Force Lifestyle, Rossano do Ponte, parabéns a Luiz, excelente apresentação. Carla Araújo, parabéns, professor Aloísio, muitos elogios aqui, Aloísio. E temos aqui uma questão do Vitor Ferreira. Nos exercícios resistidos, o melhor protocolo seria maior número de séries com baixo número de repetições e intensidade moderada com intervalo maior entre as séries? A pergunta também aparece aqui na tela. Vitor, né? Quando a gente fala de treinamento de força, o que eu gosto de... Essa é uma pergunta muito clássica, assim, ela sempre surge. E eu sempre falo a mesma coisa. A gente tem que ver a relação custo-benefício. Custo-benefício. Qual é o custo? Pensa na resposta aguda. O que aquilo vai aumentar de pressão arterial do meu paciente durante o exercício? E pensa no benefício. O que eu vou ter de resposta positiva de forma crônica? Será que vale a pena eu utilizar um tipo de treinamento ou uma prescrição que eu aumente muito a resposta do cara durante o exercício para ele alcançar um benefício maior na frente? Então, essa é uma primeira coisa que a gente tem que pensar. E aí, falando mais especificamente da questão da prescrição. Normalmente, se eu tenho maior intervalo de recuperação, uma intensidade mais moderada e menor número de repetições, com mais séries, eu tenho uma resposta menos exagerada da pressão, certo? Se eu pegar essas características, eu vou elevar menos minha pressão arterial durante o exercício e o cara vai ter o benefício lá para frente, depois, né? Então, quando pensar na resposta aguda de aumento de pressão para evitar um aumento grande, evita massa muscular, um aumento grande de massa muscular, tenta priorizar exercícios que são unilaterais, né? Pensando nisso, aumenta o intervalo de recuperação. Estou falando de pressão arterial, tá? Aumenta o intervalo de recuperação, vai até a falha moderada, né? Não deixa o cara ir até a falha concêntrica, porque isso aí vai ter um aumento exagerado da pressão. E ele vai ter, e lembra da relação custo-benefício, ele vai ter o benefício lá na frente, isso que importa, tá? Então,
pensa o quanto que isso vai aumentar a pressão arterial e o que eu posso, durante o esforço, né, o que eu posso fazer para minimizar isso e o quanto que ele vai estar ganhando lá na frente. Então, não tem necessidade você, para um cara que é hipertenso, às vezes ele é idoso já, por que eu vou fazer o cara ir para ter a falha concêntrica, né? A gente tem que pesar isso aí. Então, uma intensidade um pouco mais moderada ali na fadiga moderada, né? Quando tiver redução da velocidade do movimento, maior intervalo de recuperação. 2 a 3 sessões semanais de treinamento de força, pelo menos. Então, isso é o que está na diretriz hoje, tá? E aí a gente vai colocando, né? Treinamento de força dinâmico, treinamento de força isométrico e mesclando isso daí. Se achar que faltou alguma coisa, você me fala, tá, Gustavo? Que não, tranquilo. Ó, tem mais uma questão interessante aqui. A Francis Paula colocou aqui, ó. As aulas de yoga são praticamente baseadas em posturas isométricas, que exigem forças além de 30%. Conhece estudos envolvendo esses praticantes? Estudos especificamente sobre o yoga, né? Yoga e pressão arterial. Ó, essa é uma pergunta interessante também. Vê, tem estudos com esse tipo de prática oriental e melhora de pressão. É um ponto do que você perguntou. Inclusive com Tai Chi. Até o nosso grupo publicou uns anos atrás um estudo com Tai Chi e uma queda de pressão arterial logo depois do exercício. Agora, relacionando a postura em isometria e essa resposta aí não. Aí não. Tem assim, ó, fazer yoga, tudo bem, parece que tem um impacto positivo com relação à pressão. Mas não necessariamente porque você está em posição isométrica. Não sei se deu para entender. Então, a relação surge a partir, com a redução de pressão, surge a partir de outras coisas, né? E não direcionando como você comentou agora. E aí você comentou uma coisa interessante, assim, você falou que a yoga, a posição isométrica, muito mais do que 30% e tal. Aí eu só teria cuidado com essa afirmação, tá? Eu não tenho tanta certeza disso, se a gente consegue fazer essa comparação tão objetiva assim. Mas, em parte da resposta, né? A gente tem, sim, a resposta positiva em relação à pressão, mas a justificativa não necessariamente é porque está em isometria. Legal, interessante. São muitas questões, né, para pensar. Não vou recordar aqui o nome de um livro, mas eu lembro, na época que eu estava fazendo mestrado até, era um livro que tratava sobre, se eu não me engano, era yoga e meditação, talvez, e pressão arterial. Então, tem muito conteúdo, né, interessante para pensar sobre essas questões, né? Tem. Combinações. Principalmente de práticas orientais, né? Tai Chi, tem outras. Agora, eu vou fazer uma questão aqui, tá? Tentando pensar naquele indivíduo que está na prática ali, o personal, e que muitas vezes tem acesso a essas informações, imagino assim, né? Olha, ele está sabendo e tem a vontade, talvez, de controlar um pouco as questões do exercício, saber o que está acontecendo durante o exercício físico e de forma que ele acompanhe, de fato, os alunos. O pessoal muitas vezes tem dificuldade com a realização de medidas, né, Aloysio? A gente vê poucos profissionais de educação física na academia, de fato, fazendo alguma espécie de controle do treino. Talvez por alguma escala de percepção de intensidade, mas outras formas de controle é raro. Então, quais as dicas? O que você teria de dica, de sugestão para essas pessoas que estão atuando, de repente tem alunos com hipertensão e que, digamos assim, num cenário, pensando tanto na avaliação, aquela avaliação que acontece às vezes a cada um mês, 2 meses, quanto para o processo de controle do efeito do treino, o que você teria em termos de sugestão para esses indivíduos aí? Bom, eu acho que é uma boa pergunta também, viu, Gustavo? Eu acho que uma coisa que é interessante, importantíssima, é você tentar ao máximo controlar o risco daquele cara. E se ele tem
a pressão arterial alta, então você tem que partir do princípio e já fazer a medida de pressão dele no início do treino, tá? Já desde o início. Que é Então, uma coisa que muitas vezes as pessoas não fazem, né? não fazem. Tem gente que tem aluno hipertenso e não sabe, né? Isso é um grande problema Pois também. é, justamente. E aí a prescrição ela fica toda errada em função disso, né? E aí, se você tem o diagnóstico do cara, é importante você fazer a medida, é importante saber se ele está medicado ou não e se aquela pressão ela está controlada, certo? É importante ter o teste ergométrico dele, para que você consiga, aí, a depender da situação, o teste ergométrico medicado, porque você vai prescrever em cima do medicamento também. Então, cuidados, né, que eu falo que são extras, assim, extra sala de musculação, vamos dizer assim, né? Sala do exercício lá. Avaliação de pressão arterial antes de fazer o exercício, a questão da medicação e o teste, né? Ergométrico ou ergoespirométrico. A questão durante o treinamento em si foi aquelas sugestões que eu falei, né, anteriormente. Uma coisa que é importante também, que eu esqueci de comentar, foi até bom você ter falado isso, porque quando a gente fala de hipertenso, controle de pressão arterial, com o esfigmomanômetro, a gente não vai conseguir fazer esse controle durante o exercício, tá? É muito difícil fazer durante o exercício. A medida vai estar com certeza errada. Então, é importante fazer essa medida de pressão arterial antes e depois do exercício. E, obviamente, tá com a prescrição dentro do que a gente conversou, né? E aí, essa avaliação de pressão arterial, ela pode ser rotineira. Sempre antes de iniciar, né? E principalmente a anamnese também, né? Acerca dos medicamentos. E que isso seja de forma periódica, tá? Durante o exercício dinâmico de força, você não vai conseguir avaliar a pressão, muito provavelmente, mas durante o exercício aeróbio, sim. Então, é importante que durante o exercício aeróbio, você tente fazer esse controle também, tá? E falando da prescrição, né, se o cara tem o teste, então você vai tentar prescrever ali dentro da frequência cardíaca, por exemplo, se ele tem do limiar dele, né, se ele tem algum problema de isquemia e tal, ter cuidado com isso. Então, por isso que é importante conhecer o paciente, se ele está sendo atendido, se ele está medicado, se ele tem alguma comorbidade, né? Se ele tiver alguma comorbidade que a gente tenha alguma isquemia ali, por isso que é importante o teste, você tem que prescrever, né, dentro daquele limiar ali, para não passar, não deixar o risco aumentado ali. Né? Então, acho que em termos de sugestões, são mais essas mesmo. Interessante, né, Luiz? Pensando assim, né? Você apontou aí a questão da importância que tem o indivíduo coletar essas informações. E eu acho que é interessante, na sua apresentação você falou disso, né? Guardar essas informações, porque como você comentou em algum momento aqui, você disse assim, olha, a gente tem que ver o que está funcionando ou não para aquele cliente, paciente, né? Dependendo do contexto aluno que você está atendendo. E como é importante registrar essas informações, porque às vezes você passa ali 6 meses, 1 ano, 2, 10 anos com o aluno, e você tem a oportunidade praticamente de olhar para um estudo de caso, né? Se você coleta essas informações e decidir, conforme você citou, quanto tempo eu vou dedicar para o treino isométrico, que ele está respondendo bem, quando não está, o que está mudando. Então, é algo bastante relevante, né? Essa reflexão profunda aí com essas informações que você trouxe. Só para complementar, assim, não tem receita de bolo, né? A gente tem as diretrizes, a gente tem estudos mostrando que determinado treinamento, determinada forma de prescrição, ela vai diminuir o risco, vai causar tal resposta no longo prazo, mas não é uma receita de bolo. Obviamente que cada paciente é um paciente, você vai ter que sentir o seu paciente, a resposta dele, né? Até em relação à aderência mesmo. Se o cara não vai, o cara não faz, não adianta.
Então, eu acho que essa questão de você ver a evolução que você comentou, entender o funcionamento, eu acho que é extremamente importante para você conseguir manter o cara treinando e manter ele com você. O cara tem que estar, né, feliz ali e pode não gostar até, mas é importante que ele veja o benefício que ele está tendo a partir daquilo, né? Então, acho que é bom essa questão da anotação. Tem uma coisa, vou dar só um exemplo aqui, um parêntese. No meu doutorado, eu treinava uns caras que têm doença arterial periférica. É uma doença vascular, que os caras têm uma dor na perna, enfim. Eles têm muita dificuldade de caminhar, Gustavo. Eles caminham 200 metros, eles têm dor na panturrilha e têm que parar por conta da dor. Quando eu treinava eles, eu tentava sempre perguntar para eles e relacionar com coisas do dia a dia. Por exemplo, tinha um paciente, eu lembro muito disso, que eu sempre perguntava para ele como que tá subir a ladeira. E ao longo do treino, ele relatava que ele conseguia subir a ladeira com mais facilidade, até que chegava um momento que ele subiu a ladeira e não doía mais a perna. Então veja que isso teve um ganho importante na qualidade de vida do cara, né? Então é importante você tentar relacionar isso para o seu paciente com os ganhos que ele pode ter. Uma forma de deixar isso planilhado, né, na planilha, como você falou, e mostrar para ele, ó, tá vendo aqui, sua pressão arterial tá dessa forma. Você já melhorou isso aqui, ó. Você, essa carga que você levantava, você não estava conseguindo levantar, agora você está conseguindo, né? Então, eu acho que isso é importante, é saudável para todo mundo, né? E temos aqui outras perguntas, né? Vou fazer mais uma aqui. Isso que você falou antes de fazer a pergunta aqui do Ângelo André, né, pensando sobre essa questão, né, do controle e tal, e você também citou a importância de saber, a pessoa está medicada, estou fazendo uma prescrição e sabendo de como está a pressão dela, tomando o medicamento, já que ela vai treinar tomando esse medicamento, né? E pensando nessas questões, como tudo isso muda o treino, né? Porque se você fosse tomar como referência, às vezes, o parâmetro que muita gente usa ali, frequência cardíaca, mas a pessoa toma determinados tipos de medicamento para controle de pressão, isso pode ter alguns impactos, né? Você poderia comentar um pouquinho antes da próxima pergunta aí para a gente? Sim, então, porque assim, ó, a gente tem diferentes classes de medicamentos, né? Bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador, diurético. E às vezes o paciente ele pode não estar medicado, o que é comum, ele pode estar medicado com uma classe, ele pode estar medicado com mais de uma classe. E obviamente as classes ela tem diferentes efeitos em diferentes mecanismos, né? E aí o fato dele estar medicado ou não pode influenciar na resposta. Então uma coisa importante normalmente, quanto maior a pressão arterial do cara, antes de fazer o exercício, menor vai ser a pressão depois do exercício, maior vai ser a queda. Se esse cara ele vai estar medicado, é muito provável que essa resposta ela não seja tão exacerbada assim, porque o medicamento ele já está agindo em um determinado mecanismo que o treinamento agiria. Então, às vezes, o cara pega o hipertenso, ele é hipertenso, ele está medicado e ele tem a pressão muito controlada, já pelo medicamento. Então, o efeito do exercício não vai sobressair tanto. Então, é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Isso é um ponto. O outro é que se o cara ele vai trabalhar com você, ele vai tomar um medicamento sempre, é importante que ele faça os testes de esforço com medicamento também. Porque você vai prescrever em cima do teste que ele está medicado. Senão a resposta ela vai sair do esperado ali, né? Não faz sentido você fazer um teste sem o remédio e depois prescrever com o remédio. Porque, por exemplo, a gente tem o beta-bloqueador. O beta-bloqueador ele vai influenciar direto na frequência cardíaca do paciente. Ele vai reduzir a frequência cardíaca. Então, se eu faço o teste com o beta-bloqueador, a minha frequência cardíaca é X. Se eu faço o teste sem o beta-bloqueador, a minha frequência é X mais 10, X mais 15. Entendeu? Então, quando eu for prescrever, eu preciso do teste
e preciso que ele esteja usando o beta-bloqueador, porque ele vai estar naturalmente não, né? Ele vai estar sob efeito do medicamento e aquele medicamento ele vai estar atuando ali na frequência cardíaca. Que não vai aumentar, né? O cara vai estar cansado, correndo. Exatamente. Vai falar, tá fácil, cara, vamos. O cara vai falar, não tá fácil não, meu. E a frequência cardíaca do cara não vai subir, né? Exatamente. Porque ele está medicado. Então, é uma coisa que é importante é entender um pouco, pelo menos um pouco das classes do medicamento e o que eles podem estar atuando ali. Isso. Porque esse caso do beta-bloqueador é muito clássico, assim. Se você sabe que ele está tomando um atenolol, um propanolol, por exemplo, você sabe que ele está beta-bloqueado. E a frequência cardíaca, naturalmente, não, né? Ele está medicado, ele vai ser menor. Então, a prescrição vai ser em cima disso, sabe? Então, acho que é isso que é importante a gente ficar atento também. Não sei se eu respondi a tua pergunta, você. De repente, combinando as informações, né, Luiz? A correção aí de... Porque, assim, a frequência cardíaca não vai ter um comportamento diferente, né? Como você falou. Então, talvez, já que vai ter essa limitação, ir trabalhando esse feeling do próprio aluno, de perceber a intensidade, você dialogando com ele com alguma escala, de repente, recorrer até equações. Acredito que existem equações com correções, né, para pessoas que tomam esses medicamentos, né? Questões fundamentais. O Ângelo, vamos lá para a questão dele. Pensando no público da terceira idade, na prescrição de um treino, seria interessante acrescentar o treino isométrico além do resistido e o aeróbico? Né? Obrigado pela pergunta, Ângelo. Obrigado, Ângelo. Eu não sei, ele especificou se eram hipertensos ou não? Ele colocou pessoas na terceira idade. Tá. Ele não especificou, mas eu acho que pelo contexto a gente pode partir da ideia que pode ser um hipertenso. Né? Não, beleza. Eu acho que é bem válido. Eu acho que é bem válido incluir, tá? Eu até nem coloquei esse estudo por conta do tempo, enfim. Mas a questão é a seguinte: esse estudo ele mostra que o treinamento isométrico ele não vai ter nenhum efeito deletério ali na pressão arterial no longo prazo. Então, o efeito ruim não vai ter. Né? Se a gente pensar, obviamente, eu estou falando no mundo ideal que a gente vai estar seguindo as recomendações, tá? Então, eu acho que vale a pena, que é válido sim, você colocar, pensando do ponto de vista de pressão arterial. Né? Novamente, o treinamento isométrico ele tem essa característica muito específica. Se a gente pensar em outros indicadores, qualidade de vida, e outros, massa muscular, por exemplo, potência, que é importante para o idoso, isso você não vai conseguir. Por isso que é importante você mesclar e associar todos esses tipos de treino, né? Então, eu incluiria sim, pensando no ponto de vista de cardiovascular, do sistema cardiovascular. E aí, uma outra coisa que eu comentei também, pensando em pressão arterial, além da pressão arterial, a gente tem os mecanismos que permeiam isso. Então, com o treinamento isométrico, a gente vai ter uma melhora de resistência vascular periférica, que é uma das causas, pode ser a causa da hipertensão, né? O cara tem um aumento da resistência vascular periférica, então, em teoria, eu teria uma melhora com o treinamento. Melhora de função endotelial, esses caras normalmente têm uma função endotelial tudo bagunçado, redução de óxido nítrico, né? Aumento ou redução de prostaglandina, prostraciclina. Então, o treinamento ele pode melhorar isso, o treinamento isométrico pode melhorar isso, que são alguns indicadores que também estão relacionados à piora da doença. Então, se eu melhoro resistência vascular periférica, se eu posso melhorar a função endotelial dos caras, óxido nítrico é um potente vasodilatador e tem uma relação inversa com a evolução da doença, né? Então, acho que é muito válido pensando no ponto de vista de sistema cardiovascular para eles. Outros aspectos, VO2, né, qualidade de vida, etc., a gente pensa em outros tipos de treino. Legal, muito interessante, né? Ver essa questão da complexidade mesmo, realmente, do ser humano, né? E a tarefa de prescrever treino, ela é realmente um desafio muito grande quando a gente quer se dedicar para prescrever um bom treino, né?
Porque Sim, vai pensar com em toda certeza. essa questão, dessa complexidade que é o ser humano, e com essas diferentes dimensões que a gente pode imaginar para a vida dele, né, que tem benefícios. A gente poderia passar um tempão aqui conversando, falando sobre um monte de coisa. Eu quero fazer mais uma perguntinha aqui, que de repente pode ser útil, tanto para aquela pessoa que está aí na universidade, pensa em ser personal, quanto para as pessoas que já estão atuando. Você comentou 2 vezes aqui sobre o óxido nítrico, e gostaria que você falasse um pouquinho, você falou que ele é um vasodilatador, comentou tudo mais. E aí, o que a gente vê? Muitas vezes a gente vê os suplementos, que hoje em dia está todo mundo tomando um monte de suplemento para lá e para cá, e o marketing muitas vezes promete uma coisa, né, ali a propaganda, e às vezes não é bem aquilo. E quem é atento, lê ali a bula, vai ver que, na verdade, o que está escrito óxido nítrico ali é um aminoácido, é arginina. Então, a pessoa pode pensar, de repente, então quer dizer que se eu tenho um aluno que está com a pressão arterial com hipertensão, de repente pode ser bacana falar para ele procurar um nutricionista, né, no mundo ideal, procurar um nutricionista e tomar óxido nítrico, na verdade, a arginina. O que você teria para comentar sobre isso aí? Essa questão, essa história já é antiga, né? Eu até achei que isso nem existia mais, assim. As propagandas ainda tem. Ainda tem, né? A suplementação com óxido nítrico, isso não vai acontecer, primeiro de tudo, né? Porque realmente você poderia pensar, não, aí se o óxido nítrico é importante, então vamos suplementar, né? O óxido nítrico não dá nem para ele ser encapsulado, a primeira de coisa de tudo, ou transformado em um pó, sei lá, porque o tempo de meia-vida dele é muito curto, né? Então, isso não seria nem possível. Com relação. E aí entra na questão da L-arginina que você falou, que aí sim, né, pode ser utilizado e não o óxido nítrico diretamente. Em relação à suplementação, e assim, vou suplementar com esse suplemento específico e ter uma redução da pressão arterial. Isso aí a gente não pode afirmar, né? A suplementação que eu acho que é importante a gente falar, e aí a questão, talvez nem de suplementação, mas da alimentação mesmo, é você trabalhar em cima daquela alimentação que a gente estava comentando no início, né? Para evitar o desenvolvimento da hipertensão, evitar a ingesta de sal, reduzir. Mas como suplementação, pensando na L-arginina para reduzir pressão arterial, dessa forma de suplemento, não. Tá? Aí tem os estudos, que aí, mas veja que é uma coisa muito diferente do que você tomar um pó, misturar na água e tomar. Que aí você tem a infusão do aminoácido, ou a própria... você dá alguma substância para desenvolver aquilo ali, né? Ou faz uma medida específica através da análise sanguínea, etc., o que é diferente da suplementação. Então, se você tem... E aí a gente tem estudos que mostram que isso pode acontecer, né? Agora, novamente, são estudos experimentais, são estudos que são muito específicos, uma dosagem específica, sabe? É muito diferente você pegar um suplemento, tomar e pensar em redução de pressão arterial. Deu para entender, Gustavo? Sim, sim. Foi isso que então, eu tinha perguntado. Exato. Então, a mensagem acho que fica, né? Já que muitas pessoas aí acreditam, às vezes, que os suplementos, para N objetivos, né, pode ser a solução. Cuidado, novamente, Sabe o que é engraçado? Só para abrir um parêntese. O cara, assim, ele pensa em suplementar, mas ele nem come, nem se alimenta, tá ligado? Então você quer suplementar uma coisa que você não está fazendo questão de ingerir com alimentação. Exatamente. Né? Partindo da ideia que já tem uma condição ótima de alimentação, e tá difícil, né? Algum nutriente específico, não. O cara já quer resolver o problema. Ele nem precisa suplementar. Não tem nem necessidade, né? Exato. Bacana, mas é sempre importante, né, ver como a informação científica pode ajudar na tomada de decisão, né? E agora uma última questãozinha aqui, depois a gente vai para os... vamos caminhando aqui para a parte final, né?
Alguma curiosidade, Luiz, que você gostaria de comentar? Exemplo aqui, poxa, a gente falou bastante, e era o foco, né? O exercício isométrico, e acabou tocando na questão do exercício, treinamento resistido, treinamento aeróbico. E aí, os treinos de alongamento, você tem algo para comentar sobre isso, relacionado aí à função vascular, algo nesse sentido, algo que... Ó, o que a gente, normalmente, o que que a gente faz, né? Sempre não, mas quando a gente quer fazer um estudo clínico, a gente utiliza um grupo controle. Um grupo controle e pode ser sei lá, um grupo que faz um outro tipo de exercício, né, para comparar. Pode ser um grupo que faz o mesmo exercício, só que sem intensidade. Vamos supor, você quer comparar um grupo, você quer saber se 80% de um RM ele é eficaz ali. Você pode pegar um grupo controle, fazer os caras fazerem os mesmos exercícios, só que sem colocar sobrecarga. É uma forma de você fazer o controle ali. A outra coisa é você colocar um grupo fazendo um alongamento. Alongamento, pelo menos com a experiência que eu tenho nos meus estudos, ele tende a não modificar aqueles desfechos que a gente está avaliando, né? No meu doutorado mesmo, eu comparei. O meu grupo controle era um grupo que fazia alongamento. E os meus pacientes faziam a caminhada. Então a gente viu vários desfechos cardiovasculares, viu vários desfechos de marcadores inflamatórios, de função endotelial, de estresse oxidativo. A caminhada melhorou, modificou no geral. Normalmente o alongamento não. Então, se a gente pensar especificamente em flexibilidade, lógico que a gente vai ter um ganho ali do alongamento, né? Agora, se a gente pensar em termos de pressão arterial, dos determinantes, aí não, tá? Provavelmente não. Não tem nenhum efeito benéfico do alongamento em si, certo? Agora, e aí eu só vou abrir um parêntese, se a gente, obviamente, dentro de um programa de treinamento, é importante você trabalhar diversas capacidades físicas, né? Então, o fato do alongamento não influenciar positivamente na pressão arterial do meu paciente não significa que eu não deva fazer. Porque, claro, que a gente já conversou, o paciente ele é muito mais do que um coração só. Então, a flexibilidade vai ser muito importante. Então, adequa o treinamento para você trabalhar a flexibilidade do seu paciente também, tá? Então, isso é uma informação que eu acho que é importante deixar clara, tá? Legal. A atenção, né, ao desfecho, né, que a gente está olhando, né? Às vezes o que é o foco de um estudo, que é algum parâmetro, como no exemplo da pressão arterial, está olhando para aquele tipo de exercício, que é o alongamento aqui como exemplo, né? Mas ele está olhando um desfecho específico, né? Então é uma atenção também para a gente levar em consideração. Exatamente, né? Com certeza. Muito legal. Aloísio, quero agradecer aqui a sua participação. Foi excelente, conteúdo muito interessante. Como eu disse, dá para continuar batendo papo por um bom tempo aqui. E gostaria de abrir agora aqui para você, para uma mensagem final sua, tá bom? Para quem estava assistindo aí, de repente você quer fazer mais algum comentário. E depois a gente vai aqui para alguma parte pequena de avisos e agradecimentos, de maneira geral. Perfeito. Só uma mensagem final, assim, eu acho que você falou, né, inicialmente, Gustavo, das diretrizes, eu acho, né, de atividade física. Uma coisa que é importante, que as diretrizes trazem muito bem, é que a gente tem que se movimentar. E isso independente da população. Qualquer movimento conta. Se você, né, tiver que fazer, ou seu paciente tem que fazer, faça. O movimento pode ser um treinamento isométrico, pode ser um treinamento dinâmico, pode ser um treinamento óbvio. O importante é que seja feito. E, obviamente, trazendo o paciente para perto de você, entendendo toda a situação dele, né, e que você consiga tratar dele de forma ampla, global, né,
inclusive em relação a social, saúde mental, pessoal, que é importante. E demais, Gustavo, quero agradecer muito, né, o convite, novamente, a lembrança. É muito legal estar aqui, estar falando de ciência, né? Eu me coloco à disposição para que, caso alguém precise, meu e-mail está aí, né? Se vocês precisarem estar em contato, podem chamar, não tem problema nenhum. A gente está aqui para isso mesmo. Obrigado novamente aí ao grupo todo. Foi show, Aloysio. O Aloysio é um cara aí que é muito disponível realmente. Quando a gente fez o convite, prontamente aceitou. Um jovem, né, também, né, Aloysio? Jovem professor, pesquisador aí, com currículo nem forte. Tanto, jovem nem tanto. Sim, um cara dedicado aí, dá para ver pelo currículo, a dedicação ao longo do tempo. Então, a gente só tem a agradecer pelo seu compartilhamento de conhecimento nesse momento. Certo? Pessoal, vou aqui para alguns avisos. Tem o pessoal mandando aqui, muito obrigado, parabéns para você aqui pela palestra. Alguns avisos gerais. Nós temos um outro projeto de extensão, que é o Comunicação, aliás, que faz parte da nossa ação de comunicação em saúde. E dentro dessas ações de comunicação em saúde, a gente tem aqui o diálogo virtual e temos também o programa Estilo de Vida é Consciência, que é transmitido toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, na Rádio Web UPE, e que o site está aqui na tela agora, www.radiowebUPE.com.br. Fica o convite para vocês assistirem ao vivo o programa, pode pedir música também lá na rádio, e esse programa, depois de algum tempo, ele vai também para o podcast. Então, para quem gosta de escutar podcast, é só procurar lá no Spotify, a Rádio Web UPE, Estilo de Vida é Consciência. Muito bem. Temos aqui agora alguns agradecimentos para fazer, e um desses agradecimentos aqui é a equipe de docentes e discentes diretamente envolvidos na realização dessa edição aqui do Diálogo Virtual, todos os professores, todos os discentes. Logo mais nós teremos mais um monte de fotos aqui dos novos discentes envolvidos com esse projeto de extensão. Então, muito obrigado a todos vocês que tornam isso possível. Gostaria de agradecer também aqui o professor Daniel Petressa, que está na coordenação aqui, fazendo essa transmissão para a gente. Ele está aqui no nosso quadrinho de fotos, aqui no meio, na parte de baixo. Daniel, muito obrigado. Agradeço também à Universidade de Pernambuco, Escola Superior de Educação Física, da UPE aqui, pelo apoio. Agradecemos também pelo financiamento do Programa de Fortalecimento Acadêmico da Universidade de Pernambuco, PFA-UPE, edital PROEC PFA 01 de 2023, por tornar possível esse projeto aqui com financiamento. E a todos os participantes do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde, pelo apoio ao longo da realização desse projeto. Tá bom? Hoje nós ficamos por aqui, mas aguardamos a presença de vocês em 2024, nos próximos diálogos virtuais. Até lá, um grande abraço a todos.